Gêmeas são eliminadas do The Voice Kids. Na tarde do último domingo, as irmãs andradenses Ellen e Heloísa não foram escolhidas pelas técnicas Simone e Simária e nem pelo público para continuarem no programa The Voice Kids. Mesmo com uma boa apresentação perfeita onde cantaram a música Sapato Velho da banda Roupa Nova, elas acabaram ficando atrás dos outros 3 concorrentes. Em Andradas, o Clube Rio Branco preparou tarde especial para torcer pelas gêmeas e colocou um telão no salão principal, onde os andradenses se reuniram para torcer pela dupla. Mas, infelizmente, a classificação não veio e as irmãs estão fora do reality global. Para falar sobre esta participação e eliminação no The Voice, iremos conversar agora com a professora de canto das gêmeas, Iraci Silva. Bom dia, Iraci. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, não queríamos estar nesse clima meio fúnebre, né? Meio triste. Mas fazer o quê, né? Já aconteceu. O que pode ser dito aí sobre a participação das meninas no último domingo, que uma música que elas cantaram beirou a perfeição. Sim, eu também posso dizer como professora, falando na questão técnica, elas foram muito bem. Muitas pessoas perceberam e até comentaram assim que foi a melhor apresentação delas. E realmente elas assim foram perfeitas naquilo que elas fizeram, na performance, na qualidade vocal, afinação. Assim, não tenho o que dizer em relação à correção. A princípio, quando elas não foram escolhidas, elas ficaram assim se questionando no que elas teriam errado. Mas, na realidade, não teve erros, né? Os candidatos são muito bons. O público realmente não foi a favor a elas, né? O público está sempre sendo a favor do Jeremias, que a gente já percebeu que ele tem o público e também merece, porque é um menino que a gente conheceu, ele é incrível mesmo. É claro que a gente não queria que elas estivessem fora. Assim, eu estava contando que elas realmente fossem passar essa fase, fossem para a semifinal, porque elas se prepararam para isso. Mas, enfim, né, não foi o que aconteceu. Mas mesmo a apresentação do Jeremias cantando a música do Lulu Santos, foi uma apresentação boa, ele sabe cantar, mas a gente percebe que ele está um pouco distante assim do nível das gêmeas. Então, tecnicamente falando, sim. Como pessoa, ele é um garoto incrível, mas assim, a questão técnica, ele deixa a desejar muita coisa. Sim. Né? Tanto que ele foi escolhido, ele tem sido escolhido pelo público. Agora, não quer dizer que ele não cante nada, Sim. não é? Ninguém está falando isso. Sim. Agora, o outro menino também que cantou o sertanejo universitário, eu esqueci até o nome dele. Nicolas. Agora, o Nicolas também tem todo um carisma especial, porque toda criança é um anjo de Deus, né? Sim. A gente não tem que questionar isso. Mas na hora que ele cantou também, eu até em casa, conversando com a família, eu falei, esse é o que vai sair, né? Porque eu sabia que o Jeremias tem o público, né? Exato. E eu percebi que dos 4 não tinha como passar. E ele foi justamente o que foi escolhido ali pela dupla Simone e Simária, o que menos tem voz dos 4. Pois é, Sandro. Existem coisas que a gente gostaria de entender, né? Eu que acompanhei o programa todo, desde o começo, é difícil para a gente, assim, conseguir chegar numa conclusão daquilo que aconteceu domingo. Porque, realmente, eu concordo com você, ele canta bem, ele tem carisma, mas ele não estava no melhor dia dele também. Então, é algo assim que eu não tenho palavras para poder explicar o acontecimento de domingo. Agora, a menina que foi escolhida, que é um pouco mais velha... Ela é artista, né? Ela já tem uma banda, ela já faz show, ela faz teatro, ela já tem uma carreira profissional assim, bem desenvolvida. Apesar que eu estava na plateia a hora que ela cantou e eu já percebi que ela entrou fora de tom.
Então, ela já entrou fora do tom e ela depois voltou para o tom da canção e ela terminou em outro tom. E isso foi questionado pela Simone, apesar que eu não vi, eu vi depois na gravação que a Simone falou para ela que ela teria que tomar um pouco mais de cuidado com os tons escolhidos. Então, eu vi que ali, eu percebi que a apresentação dela ali, naquele momento, tinha sido prejudicada não pela qualidade da menina, mas por aquilo que aconteceu naquele momento no palco, que ela realmente cantou fora do tom. Então já era o suficiente para ela não se classificar. Sim, e isso foi o que muitos ficaram assim boquiaberta, até mesmo da questão da pessoal da produção, pessoal que acompanhou todo o trabalho de Ellen e Heloísa no desenvolvimento do programa. Inclusive, eu fiquei muito amiga da professora de canto, da fonoaudióloga, da produção, e a gente acabou conversando depois. E elas não entenderam realmente o que aconteceu. Então, isso para a gente foi muito difícil, porque eu falo assim, perder é um jogo. Perder para alguém melhor, que é melhor que a gente, isso aí é fato, né? Isso aí é uma coisa que a gente fala, puxa vida, eu estou concorrendo com alguém que é muito bom. Então, mas assim, perder para tantas situações que foram contrárias, né, ao resultado, então é algo que a gente questiona realmente, mas não tem o que se fazer, claro, mas a gente fica se perguntando, né, o porquê de tudo isso. Não, mas o mais interessante é que você conversou com pessoas que inclusive são profissionais da área, que estão ali nos bastidores. Sim. E mesmo essas pessoas não conseguiram entender, o que demonstra que isso não é apenas um choro de derrotado e não é apenas uma conversa de mal perdedor ou opinião de quem não entende de música. Sim. Vai muito além disso, não é? E outras pessoas que entendem de música, nós acompanhamos pelas redes sociais falando a mesma coisa e gente que nem é de Andradas. Isso. Então, é o que vem realmente fortalecer aquilo que eu digo assim, foi feito um excelente trabalho com Ellen e Heloísa, elas se destacaram e eu acredito assim, que é um programa sério, sim, é um programa sério, é um programa maravilhoso, mas esse resultado deixou a desejar mesmo. Não tem explicação. Sim. A música Sapato Velho, a gente sabe que o Roupa Nova, eles são um quinteto. Sim. E os 5 têm um tom, top, não é? Sabem cantar, não brincam, sim, não é de cantar. E para as duas interpretar uma música como essa, foi uma tarefa um pouco ingrata? Olha, eu não digo foi ingrata, foi assim um aprendizado. Para mim, passar tudo isso para elas foi difícil, porque uma música que dá abertura para várias vozes e a gente tem que condicionar isso a 2 vozes, então foi um pouco complicado. Mas elas só receberam elogios na passagem de tom com o produtor, na passagem de tom, na passagem de palco com o diretor do programa e na passagem com a professora de canto. Eles ficaram boquiaberta de ver a qualidade delas na interpretação da canção. Elas assumiram a canção, que a princípio, a primeira parte fala da juventude, fala da força, fala da alegria, né? E a segunda parte da canção que já fala do envelhecimento, de perder a força, né? Que nós já não somos mais como heróis. Então, assim, elas assumiram isso na canção e interpretaram essa canção belamente. Então, volta mais uma vez no princípio, né? Sem entender realmente o resultado. Elas cometeram algum erro que nós, leigos, não percebemos? Olha, Sandro, de verdade? De verdade. Não cometeram erros. Elas não tiveram correção a ser feita em nenhum momento. A única correção foi feita na colocação das duas no palco, porque são duas, então elas toda hora queriam ficar sempre muito juntas e essa música ficaria mais interessante começarem um pouco separadas. Então, isso foi a correção. Mero detalhe. Então, né, tecnicamente não foi feito nenhum tipo de correção. Elas
elas arrasaram na interpretação, elas entraram solta no palco, estavam nervosas antes, mas confiantes naquilo que elas iam fazer. Agora eu percebi também que uma das gêmeas, eu não identifico quem é quem ali. Uma delas estava até chorando antes de sair o resultado, se elas permaneceriam ou continuariam no reality, não é? E eu queria saber se esse nervosismo de alguma maneira pode ter atrapalhado ou influenciado a decisão da Simone e Simária. Olha, Sandro, eu tenho que te dizer de verdade que nesse momento eu não estava vendo as duas, porque nós estávamos num lugar atrás do palco que a gente conseguia ver só na TV. A gente não conseguia ver lá o que estava ocorrendo. Então, eu não pude observar esse detalhe que você está falando. Também não sei se foi a Ellen ou a Heloísa, né, que estava chorando, mas não acredito que isso possa ter interferido na escolha de Simone e Simária. Não creio nisso. E depois que as duas saíram do palco e vocês puderam ficar um pouco mais reservadas, você com as duas, o pai e a mãe? Eles estavam na plateia, né? Estava o Carlinhos, estava o pai e a mãe na plateia, mas a gente não tem como ter contato com eles. Então, a partir do momento que foi dado o resultado, elas saíram do palco e elas ficaram comigo. Então, foi muito difícil aquele momento, porque consolar uma já é difícil, consolar duas foi muito difícil, né? Mas assim, eu deixei elas chorarem bastante, chorei muito junto com elas também. As outras crianças que assim, ficaram muito amigas também, né? Inclusive, os que permaneceram no programa, eles também ficaram um pouco surpresos com esse resultado, eu confesso para você. Até os pais dessas outras crianças também ficaram surpresos, porque eles também acompanharam a Polly no momento da apresentação dela, e eles também viram que ela teve falhas técnicas. Então, assim, depois de tudo isso, elas choravam e diziam para mim que elas não estavam assim chorando até por terem sido eliminadas, mas elas estavam chorando porque na próxima fase, que é a semifinal, elas cantariam com Simone e Simária. Todas as crianças que ficaram iam ter um número no programa que elas iriam cantar com Simone e Simária. Ou seja, podia até não ganhar, mas tinha que estar na próxima fase. Tinha que estar na próxima fase. Então, era isso que elas tinham, assim, elas choravam e falavam isso. Agora, na volta para casa, né, vocês pegaram o avião do Rio para Campinas. Sim. O clima já era melhor? Sim. Era o clima de bola para frente ou ainda estava aquela... Não, lá no aeroporto do Rio, nós ficamos esperando mais ou menos uma hora e pouco o nosso voo. Ali no aeroporto, muitas pessoas reconheceram as duas e vinham tirar foto, e vinham conversar, e vinham falar para elas assim que não estavam acreditando naquele resultado. Então, aquilo ali já foi levantando a autoestima delas, sabe? E aí, a partir daquele momento, elas encontraram outras crianças que também tinham se apresentado ali e elas começaram a cantaram algumas canções ali no aeroporto, as pessoas começaram a parar e a ver aquilo. Então filmamos algumas coisas, mando. Então foi assim muito bacana, sabe, isso que aconteceu, e elas até decidiram fazer uma live lá no aeroporto. Fazendo uma live, agradecendo a todo mundo. Eu não vi muito bem. Me parece que entraram umas 600 pessoas na live delas. Tenta achar aí pra gente colocar, que eu não tomei conhecimento então, mesmo. E elas... no Face? Tá no Face essa live? Então, eu acredito que sim, porque na verdade eu... Entra no seu Face, que ele tenta achar pra gente. Então, e aí eu sei que ali elas agradeceram, conversaram com as pessoas que são fãs, receberam muitos elogios ali na live. Então, isso daí realmente foi muito importante para as duas, elas perceberem que não acabou, foi só o início de algo que ainda está para acontecer. E elas entenderam isso. E descendo no aeroporto de Campinas, não foi diferente. Pessoas também tiraram fotos com elas.
Então, assim, elas receberam, assim, muito carinho mesmo do público. Mas mesmo assim foi cruel demais. Foi cruel por aquilo que eu disse, né? Por não ter sido eliminadas por alguém que foi Tava muito acima, né? Acima delas, é isso mesmo. Iraci, Desculpa agora... a tosse, porque, né, o ar-condicionado do avião acaba com a gente também. Do estúdio também. Também, né? Olha, pelas redes sociais, de maneira imediata, não é? Aqui em Andradas, após a eliminação já teve um início, um movimento, né? Até quem começou foi a Kelly, né? Para receber com alegria as gêmeas, não é? Então, ali na hora, a Kelly começou, vamos hoje à noite receber as duas com festa, porque elas não podem se sentir abatidas, não é? E você ficou sabendo dessa movimentação? Como que foi isso? Olha, na verdade, eu não fiquei sabendo direito disso não, sabe? Assim, até fiquei surpresa, porque dentro do avião ocorreu um problema com a polícia, a gente não pôde desembarcar, tivemos que ficar esperando, porque teve um problema lá dentro do avião com uma pessoa, e aí nós tivemos que ficar esperando a polícia entrar e tirar essa pessoa, e a gente nem viu esse movimento dentro do avião, né? E aí eu falei, nossa, hoje é dia, né? Porque aí a gente estava chegando aqui em Andradas, vimos as luzes da polícia, eu falei, nossa, que acidente, né, que aconteceu. Então, assim, eu não sabia mesmo que isso ia acontecer. E como é que foi na hora que vocês chegaram e perceberam que era uma homenagem, assim? Como que foi? Então, a hora que eu vi o Guilherme, né, ali, parado com os policiais, eu falei assim, eles armaram alguma coisa. Foi e difícil, viu? Então, as meninas falaram assim, nossa, tia, será que eles vão fazer alguma coisa pra gente? Falei, eu não sei, vamos esperar pra ver, né? Não sei. Mas elas ficaram muito felizes. Eu também, claro, né? Foi muito bacana a iniciativa das pessoas, né, de Andradas. Muito bacana a sua iniciativa, Kelly. Obrigada. Por ter feito isso. Elas merecem muito. Então, isso aí fez muita diferença, gente. Vocês não imaginam como fez diferença isso. Até porque era um domingo à noite já, né? Então, tarde. Então, assim, eu fiquei sabendo que fariam alguma coisa para elas, mas eu não imaginei que fosse ser feito até mesmo por a gente chegar tão tarde, né? O que era? 11 horas da noite, mais ou menos? Era mais ou menos 10h30, 11 horas, né? Por aí, isso mesmo. E as meninas dali, então, já foram para casa e retomaram a rotina delas. Acredito que tá tudo normal. Tá tudo normal, assim, elas até foram em casa ontem pra gente conversar, porque agora tem uma participação delas, né, no show da Simone e Simária. Isso vai ser muito bom também para elas. E esse show vai acontecer sexta-feira em São Paulo. Você vai lá? E eu vou junto, os pais também. E elas receberam esse convite até mesmo pessoalmente pela Simone e Simária. Mas se der, você pergunta, hein, para elas, né? Não pode ser muito deselegante, né? Às vezes vão achar que, né, quer saber demais, mas seria interessante saber o critério que elas adotaram. Eu digo assim, vindo de mim, eu acho que ia ser um pouco antiético, não sei se é a palavra correta, mas a Ellen e a Heloísa, elas poderiam fazer isso. Sim, até para o crescimento delas. Sim, elas poderiam fazer isso perguntando a elas o que ocorreu, qual o critério que elas usaram para não ter escolhido as duas. Sim. E eu acho que elas vão ter essa oportunidade. E às vezes as irmãs, né, a Simone e a Simária, tem um coringa ali, né, tem um cartola, um coelho na cartola. Sim. Alguma coisa que nós não estamos sabendo. Né, tem que dar oportunidade. Né? E se ela falar algo, as duas falarem algo que seja correto, vai servir de crescimento para as gêmeas. Com certeza. E eu vejo assim também que elas falaram para Ellen e Heloísa no camarim um pouco da vida delas. É claro que não foi nada fácil. Elas receberam muito não na vida e nem por isso elas desistiram. E elas em nenhum momento questionaram a qualidade das duas, vocal e até mesmo do carisma que as duas têm, e demonstraram muito carinho por elas. E com isso a gente fica mais uma vez sem entender nada. Até porque viram que a menina errou o tom. Sim. Na música. Então, sim.
E depois da apresentação de Ellen e Heloísa, eu pude perceber que a Cláudia Leite aplaudiu ela de pé. Isso aí foi muito significante para mim também e para as duas. Exato, e para todos nós, Sim. né? E então, tá bom. Tem que lembrar o ouvinte da Rádio Vinícola que por força contratual, as duas ainda não podem. Sim, eu vou entrar em contato hoje com a produção que eles pediram e eu já vou esclarecer isso também. E ao primeiro momento que as duas puderem estar falando, com certeza elas estarão aqui. Sim, vai ser uma grande alegria. Vai ser uma festa, né? Com certeza. Vamos encher isso aqui de bexiga, vamos... Eu queria dizer também, sabe, que as duas, elas se sentem vitoriosas por ter chegado na fase que chegaram. Até mesmo porque no decorrer do programa, muitas vozes maravilhosas, crianças capazes mesmo, que poderiam até estar na final, foram se perdendo no decorrer do programa. Exato. Então, elas são mais do que vencedoras. Sim, com certeza. Né? Só até por ter entrado no programa, Nossa, porque é muito difícil mesmo. Quantas solicitações, né, de entrada, são milhares. Sim, e eu me lembro assim, a Simária falando para ela assim, nossa, mas você escreve de novo, escreve para o próximo. Isso me Será deixou intrigada, então, mas não pode. A criança que pode escrever para o próximo são crianças que a cadeira não virou. Aí poderia já inscrever para o próximo. Agora, elas podem escrever para o adulto, que é com 16 anos. Mas vamos ver até lá, né? Tem 3 anos ainda para frente. Acredito que até lá, tanta coisa pode já ter acontecido. E será que existe a possibilidade da decisão anunciada pela Simone e pela Simária não ser tomada por elas? Ser uma indicação que vem lá dos bastidores? Olha, já passou isso na minha cabeça também. E eu acredito que sim. Pode ser. Pode ser que sim. Qual o critério também deles, não sei. Porque a qualidade das duas não tem questionamento nenhum pela produção do programa. Tá bom. Iracy, quero então agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Hoje estamos um pouco mais tristes, mas nós sabemos que a vida tem dessas coisas. Sim, e nós vamos ter, acredito assim, que muitas surpresas ainda. É verdade. Essas meninas, elas vão dar muita alegria para Andradas. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida, de jeito nenhum. Isso mesmo. Nós conversamos com Iracy Silva, ela é professora de canto aqui na cidade de Andradas, trabalha no Centro Cultural. Também, entre outras funções, né? Professora das gêmeas, Ellen e Heloísa, que participaram com tanto brilhantismo do programa The Voice Kids, tá bom?